Olá, sejam bem-vindos a mais um Momento Nutrindo Ser, onde nosso intuito é levar conteúdo de qualidade até você sobre saúde, nutrição e bem-estar. E o quadro de hoje falaremos um pouquinho sobre como voltar à rotina saudável após um período de férias. Estamos numa época do ano muito propícia que as pessoas tiram mais férias, as pessoas estão com uma rotina de familiar mais desequilibrada porque as crianças estão de férias e isso tudo gera uma mudança na rotina diária das pessoas, das famílias, né? Então, justamente isso que eu vim falar aqui um pouquinho. Se você está aí passando por essa situação, recém voltou das férias, está com aquela sensação de perdida, de desconforto de voltar à rotina de trabalho, entenda, faz parte do contexto volta das férias. Existe uma resposta fisiológica para isso que você está sentindo. É super normal sentir isso, tá? As pessoas, no geral, sentem. E existe uma questão fisiológica no que se refere a alguns hormônios neurotransmissores que temos no nosso corpo. A exemplo disso, antes de você entrar no período de férias, você está naquele ritmo mais frenético de trabalho, o hormônio cortisol ele está elevado porque você precisa dar conta de tudo, né? O hormônio cortisol ele tem correlação com estresse, com metas alcançadas, com determinação e o hormônio antes das férias ele se eleva. O que acontece quando você entra de férias? Ao contrário, o cortisol que está alto cai e vem mais dois hormônios neurotransmissores que começam a atuar, que é a serotonina e a dopamina. Com a serotonina e a dopamina aumentada no seu corpo, acontece o quê? Você se sente mais prazer, sente mais disposição, sente mais alegria. E o período de férias a gente sabe que é um combo perfeito para isso. Você não tem muita programação de compromisso, você consegue acordar mais tarde, não tem responsabilidade. Então, esses hormônios acabam se elevando. Aí o que acontece? Quando a pessoa volta das férias, aí que está a questão. Aquele hormônio da dopamina, da serotonina que estava elevado, da noite para o dia ele cai. E o hormônio cortisol que estava baixo, acontece o quê? Ele se eleva. Esse desequilíbrio imediato que o corpo sente faz você sentir algumas sensações fisiológicas desagradáveis, que é cansaço, um desânimo extremamente grande, uma tristeza, não só pela questão de ter que voltar à responsabilidade, mas tem questões fisiológicas que também que acentuam essa questão. Então, entenda, faz parte do processo você sentir isso. A estratégia é você saber entender que isso é normal para aprender a lidar com essa situação. Então, eu trouxe aqui algumas estratégias, porque não basta só eu passar aqui o que acontece, eu tenho que facilitar também como sair dessa situação. E eu vou trazer aqui algumas estratégias. Primeira estratégia, volte para a rotina no momento que você sair das férias de forma mecanizada. Não pense muito, porque como o nosso corpo ele sempre vai puxar sensação de prazer e conforto, o momento das férias é prazer e conforto. Quando você volta a trabalhar, o corpo ele quer o quê? Aquele momento de prazer, ele não vai ter. Então, qual a estratégia? Não pensar muito. Faça as suas atividades rotineiras de academia, alimentação saudável, alguma atividade específica, sem pensar, porque se você começar a pensar, poxa, será que eu vou para o cardio ou não? Você vai acabar não indo, porque o nosso corpo ele vai sabotar. Então, a primeira estratégia, volte para a sua rotina de forma automática, sem pensar muito, que assim você vai evitar deslizes. Segunda estratégia, volte para a sua atividade física de forma gradual. Então, assim, se você era uma pessoa que estava de férias e de repente estava totalmente sedentário, parou realmente a atividade física, não comece 100% radicalizando, querendo fazer de repente mais cardio para compensar as férias ou indo 2 horários, porque o seu corpo ele vai sentir, ele vai gritar de alguma forma, seja não querendo ir de forma muito grande ou seja através de dores mais intensas. Então, volte de forma gradual. Se você fazia musculação por 1 hora, comece a fazer em meia hora. Se você fazia um cardio de 45 minutos, passa a fazer de 20 minutos, que assim o seu corpo vai entrando no ritmo de forma mais tranquila e mais prazerosa. Outra estratégia para você adaptar também na sua volta das férias, a alimentação. Então, se você é uma das pessoas que quando entram de férias, entra de férias oficial, inclusive na parte alimentar,
Então eu sinto lhe informar que é normal sofrer na volta. O corpo ele quer prazer e a alimentação é prazer. Então o que você precisa fazer agora? Entrar no hábito alimentar de forma equilibrada que não seja extremista. Então, por exemplo, se você estava ingerindo alguns belisquinhos aleatórios durante o dia, que, vamos supor, vamos dar um exemplo, biscoito, chocolate, de forma aleatória durante a tarde, tire e coloque algo saudável. Não pare de beliscar de um dia para o outro, mas faça uma troca inteligente. Coloque uma fruta, coloque mais água, se alimente com alimentos mais naturais que você deixa lá na geladeira para você conseguir pegar lá no momento que deu aquela vontade, como uma gelatina zero, por exemplo. Se você faz essas trocas inteligentes e não se torna radical na alimentação, você em uma semana você consegue entrar no seu ritmo natural pós esse período meio chatinho para entrar no ritmo pós-férias. Outro ponto importante, tenha paciência consigo mesma. Acontecer esses episódios de dificuldade para retornar à atividade faz parte do processo. A partir do momento que você consegue entender que isso faz parte do nosso corpo, fisiologicamente falando, você vai se permitir, né, sentir isso e levar de forma mais tranquila e sabendo lidar com essas situações, porque é normal. Bom, eu vou ficando por aqui e eu te convido para entrar nas minhas redes sociais e participar desse quadro, que na verdade é um quadro que não é meu, é nosso. Então eu te convido a entrar nas minhas redes sociais para fazer algumas sugestões de temas que você quer assistir aqui, quer que eu aprofunde um pouco mais e que seja uma dúvida muito importante para você. Então vai lá nas minhas redes sociais e comente o tema que você quer que eu fale aqui. Eu vou ficando por aqui e lembre-se sempre, toda transformação vem de uma decisão. Então, decida hoje a transformação que você quer na sua vida. Um beijo.